A justiça e o juízo são a base do teu trono. O amor e a fidelidade precedem a tua face. Salmo 89, verso 15. Vivemos em tempos em que muitos, mesmo dentro da igreja, falam muito da misericórdia de Deus, e com razão, mas se esquecem de algo tão verdadeiro quanto o seu amor, a sua justiça. Deus é infinitamente misericordioso, mas também infinitamente justo. Ele perdoa o pecador arrependido, mas não fecha os olhos diante da impiedade persistente. O próprio catecismo da Igreja Católica nos lembra: a misericórdia não anula a justiça. Ao longo da história da salvação, vemos que certos pecados clamam aos céus e atraem sobre os povos e indivíduos o castigo divino. Não porque Deus deseje punir, mas porque a alma que se fecha à graça se abre ao abismo da perdição. A igreja baseada na Sagrada Escritura ensina que existem 4 pecados que clamam por vingança aos céus. Tamanha sua gravidade. O primeiro é o homicídio voluntário. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 10, está: a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O segundo é o pecado contra a natureza. Em Gênesis, capítulo 18, verso 20, diz: o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. O terceiro é a opressão dos pobres, viúvas e órfãos. E se fala deste pecado em Êxodo, capítulo 20, versículos 21 ao 24. E o quarto pecado que clama pela vingança do céu é a fraude no salário dos trabalhadores. Em Tiago, capítulo 5, versículo 4. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, retido por vós com fraude, clama, e o clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esses pecados provocam diretamente a justiça de Deus porque são cometidos contra a dignidade do homem e a ordem moral natural. Quando não há arrependimento, Deus intervém, às vezes com severidade, para que a humanidade volte a Ele. Outro pecado que atrai o castigo divino é o escândalo, especialmente quando praticado por autoridades civis, eclesiásticas ou educadores. Jesus foi claro: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Melhor seria que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao mar. Lucas, capítulo 17, versículo 2. O pecado escandaloso, tornado público e deliberado, corrompe muitas almas. E o Senhor, em sua justiça, permite provas, crises e purificações dolorosas na igreja e na sociedade como forma de correção e apelo à conversão. O povo de Israel, no Antigo Testamento, era castigado por guerras, exílios e pragas, sempre que abandonava o Senhor para seguir deuses falsos. Hoje, muitos adoram o dinheiro, o prazer, o poder e o próprio ego. A idolatria não desapareceu, apenas trocou de rosto. O resultado é o mesmo: vazio interior, colapso moral, guerras, catástrofes, desastres naturais e espirituais. Como o profeta Jeremias advertia: o teu pecado te corrigirá e a tua infidelidade te castigará. Reconhece e vê como é mau e amargo abandonares o Senhor teu Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Em várias partes da Escritura, quando o povo se entrega à imoralidade, Deus permite flagelos, doenças, guerras e destruição. Hoje, a banalização do corpo, da pornografia, o adultério, os relacionamentos fora do matrimônio e a negação da natureza humana são como uma nova Sodoma. Nosso tempo está coberto de trevas sexuais e a paciência de Deus, embora grande, não é infinita no tempo. Quando as almas se endurecem, Deus permite a dor para que se voltem novamente a Ele. Talvez um dos mais dolorosos para o coração de Deus seja a ingratidão.
Deus tem dado graças incontáveis, preservado nações, feito milagres em vidas. Mas muitos corações permanecem frios, indiferentes, zombando da fé da Igreja dos Sacramentos. Santa Faustina Kowalska escreveu em seu diário: a ingratidão me fere mais do que os próprios pecados. E o próprio Cristo lhe revelou que muitas vezes ele suspende castigos por causa de poucas almas fiéis. Mas quando até essas diminuem, os flagelos se tornam inevitáveis. Aqui está o grande segredo. Deus não castiga como um tirano, mas como um pai amoroso que corrige os seus filhos. O castigo de Deus nunca é vingança, é remédio, é chamada, é alerta. O castigo pode vir em forma de sofrimento, perdas materiais, crise espiritual ou até mesmo flagelos sociais. Mas o objetivo é sempre este: salvar a alma antes que ela se perca eternamente. Estamos vivendo um tempo extraordinário de misericórdia, como revelou Jesus a Santa Faustina. Ele quer perdoar, quer levantar, quer salvar. Mas é necessário conversão verdadeira, arrependimento sincero, abandono do pecado, antes que venha a justiça. Ele envia profetas, santos, sinais, advertências, até mesmo pequenos castigos, como quem diz: volta para mim, meu filho. Mas virá o tempo em que a porta se fechará, e então será tarde demais. Façamos como os ninivitas, que ao ouvirem Jonas, se vestiram de saco, jejuaram e mudaram de vida, e o Senhor suspendeu o castigo. Que nossos corações não endureçam como os de Sodoma, como os do povo no tempo de Noé. Deus quer salvar. Mas a nossa resposta é essencial. Convertamo-nos enquanto é tempo, sejamos fiéis, confessemos nossos pecados, voltemos à oração, reparemos pelas ofensas, e o Deus da misericórdia terá compaixão de nós. Amém.